Boa tarde, sejam bem-vindos à nossa live. Vamos pegando o nosso cafezinho enquanto a gente espera a Jéssica entrar. A gente vai tratar a respeito sobre o livro O Privilégio de Ser Mulher. Não vai ser um resumo do livro em si, né? Mas vai ser o mesmo um bate-papo, uma conversa sobre a temática deste livro. Vamos ver aqui se a Jéssica já chegou. Uma coisa que me perguntaram, né, por que a gente não tá fazendo a live e não o vídeo, é porque a live é mais espontânea, né, do que um vídeo normalmente gravado e engessado. Já pediu pra entrar aqui, Jéssica? Vamos lá. Foi, hein? Recebeu aí, Jéssica? Oi, feliz aniversário pessoalmente! Como que você tá? Tô bem, e você? Tô bem, tô bem. Eu só tô com muito frio, menina. Olha só isso aqui, eu vou te mostrar. Isso Não, aqui aqui é não tá um pra tanto, sapatinho, não. eu tô com 3 meses de tanto Que frio que eu tô. isso? Tá muito frio. Caramba. Aí no Rio tá frio? Mais ou menos. Tá chovendo ainda. Eu gostaria que você, antes de a gente começar, que você se apresentasse um pouco, falasse um pouco de você, qual é o seu objetivo aqui nesse mundão de Instagram. Então, gente, meu nome é Jéssica Maria. Eu fiz 30 anos ontem. Sou casada com o Jonas e sou fotógrafa. E aqui no Instagram eu comecei o meu perfil falando somente sobre fotografia, mas sempre com insights, né, com reflexões, né? E por conta, né, da minha, vamos dizer assim, minha vida acadêmica, né? Porque eu sou formada como bacharel em teologia, né? Eu não me considero teóloga justamente porque eu não me dedico na parte acadêmica, né? Mas como minha área é filosófica, teológica, eu comecei a acrescentar esse conteúdo também lá no meu perfil. E acabou de passar uma moto aqui, vocês ouviram? Mas é basicamente isso. O meu objetivo no Instagram é o público feminino, é falar sobre feminilidade, é realmente trazer várias reflexões filosóficas. Eu sou bem assim, a amiga reflexiva do grupo, sempre fui. É verdade, sempre foi. Então, antes de a gente começar o nosso bate-papo, eu gostaria de falar um pouquinho sobre o livro O Privilégio de Ser Mulher. Ele foi escrito em 2005 por Alice von Hildebrand, eu não sei falar direito, né, a pronúncia. Muito bem. Ela é filósofa, teóloga e professora. Ela faz duas citações que eu coloquei no meus stories, né, ontem, que foi um pouco polêmica, quase ninguém votou que concordava. Essa citação não é dela, mas depois a gente vai revelar de quem é, né, Jéssica? É a Uhum. seguinte, são duas. Os homens são seres humanos e as mulheres são apenas fêmeas. A outra é: as mulheres são meros objetos que existem a fim de satisfazer o desejo do sexo masculino. É isso. Então, para começar o nosso bate-papo, já que a gente vai falar sobre mulher, o ser mulher, para você, Jéssica, o que nos difere dos homens? Nós somos realmente iguais aos homens? É muito bom essa pergunta. A primeira coisa que eu vou falar, Thaís, e obviamente que não é contra você, porque você me conhece, nós somos amigas. Quem não sabe, Thaís é minha madrinha de casamento, então assim, né, intimidade. A gente se conhece desde os 14, 15 anos, né, por aí. Então, assim, é muito comum que as pessoas façam esse tipo de pergunta. Jéssica, para você, o que é nananana? E aí, quando a gente começa a conversar num bate-papo, já assim, já vai dar ruim. Por quê? É Porque, verdade. porque a gente não pode levar na perspectiva de uma opinião. Porque existem coisas que são. Ninguém pergunta assim, para você, né, o que que é uma árvore? Tá, tudo bem, você pode ter uma opinião sobre o que é uma árvore, mas existe, né, uma definição certa, científica, né, sei lá, observacional, empírica, né? Empírica é sobre as experiências que a gente tem, sobre o que é uma árvore. Então, assim, quando a gente vai falar sobre a diferença entre homem e mulher, a gente nunca pode levar em consideração que Que a é opinião você. de um. Oi? Entendi, sim. Entendeu? Que é a opinião Aham. de um ou que é a opinião de outro. Assim como uma árvore é, o homem e a mulher são. Então, assim, Sim. logo de cara, eu queria falar sobre a questão biológica assim, da mulher. Né? Quando você olha para uma mulher, principalmente se você olhar para o corpo nu, né? Nossa, já começa a exposição aqui do corpo nu da mulher.
você já consegue ver as diferenças, né, entre um homem e uma mulher. Você não precisa nem, né, entre aspas, desculpa a palavra, né, dissecar o homem e a mulher, né? Logo no exterior você já vê a diferença. Você vê a diferença nos traços, você vê a diferença, por exemplo, na questão dos seios, né, na questão dos órgãos sexuais. Então ali você já vê a grande diferença entre homens e mulheres. Então assim, todo mundo vê isso de forma nítida. E se você for perceber, até mesmo as pessoas que por algum motivo, né, ao se olhar no espelho, não se identificam da maneira com que elas nasceram, né? Então, muitas vezes são pessoas homossexuais ou transexuais. Você percebe que elas sentem um desejo, muitas delas, de mudar a parte externa, né? De colocar silicone, se for um homem, né? A mulher, muitas vezes, de tirar os seios, né? Então, a gente já percebe que aí a gente tem uma diferença entre o homem e a mulher que é nítida. Inevitável, né, Vê? Não tem como você, Senão né, ninguém querer... queria mudar, né? Ninguém ia querer mudar. Exatamente. Então, Se é significa tudo que igual, existe... para que eu vou botar um peito, alguma coisa do tipo? Se todo É mundo é verdade. igual, então sim, existe uma diferença. Aí a gente vai entrando mais a fundo, né? Então, existe a questão psicológica. Eu gosto de chamar a questão espiritual, a parte da psique, ela faz parte desse campo espiritual, apesar das pessoas falarem, acharem que a espiritual tem a ver com religião, não tem nada a ver com isso não, tá, gente? É tudo aquilo que não é material, tudo aquilo que é muito abstrato, né? O comportamento humano, psicológico, enfim. Tudo que transcende do homem, né? Que é aquilo, né? Quando uma pessoa morre, né? Cessa-se a vida, né? E como é que cessa-se a vida? Não é simplesmente desligar um botão, né? Existe algo dentro de nós que nos torna seres humanos, que é a parte espiritual. E quando a gente vai falar sobre essa questão do homem e da mulher, né? Mesmo aquelas pessoas que por algum motivo sofrem alguma cirurgia plástica, porque querem se parecer com a mulher ou querem se parecer com o homem, mesmo que elas queiram se comportar conforme uma mulher ou conforme um homem, elas nunca terão a visão, né, do outro sexo, entende? Então, a pessoa, ela tem atração pelo mesmo sexo, então vamos supor um homem que tem atração sexual por um homem. Então, isso é uma semelhança que ele tem com uma mulher, certo? De repente, externamente, ele se comporte como uma mulher. Então, de repente, ele toma alguma coisa, ou ele mesmo muda o tom de voz. Muitas vezes a maneira, né, os trejeitos, né, o modo de andar e tudo mais. Mas a maneira com que o cérebro funciona em si, a maneira como ele percebe o mundo e também a maneira como ele experimenta o mundo sempre vai ser tipicamente masculina. Não vai ser feminino, porque isso é próprio de nós, mulheres, que nascemos mulheres. Então, a gente já vê essa diferença assim nítida. Acho que, por enquanto, a Biológica, gente né? consegue conversar assim nesse sentido. Sim. A autora também. Não, tô pulando a pergunta. O livro apresenta a fraqueza da mulher como uma grande virtude. Eu gostaria que você falasse um pouco como que a fraqueza é e foi favorável pra gente. Tá, Esse deixa eu tomar meu café? café. Gente, dá licença. Olha só. Quando a gente vai falar sobre a palavra fragilidade, fraqueza, né? A gente olha isso muito como se fosse um defeito. Porque Sim. realmente, tudo na vida, né? A maioria das coisas da nossa vida sempre vai ter alguma coisa, né, de pró e contra, né? Até mesmo as coisas brutas, né? Até uma pedra que é bruta, que é forte, ela tem os seus, né, prós e contras. Então, quando a gente vai, por exemplo, pensar numa coisa frágil, como de porcelana ou de cristal, você percebe ali que existe os defeitos, ou seja, você não pode manusear uma peça de porcelana ou de cristal da mesma maneira que você manuseia um tijolo, da mesma maneira que você manuseia uma pedra, né? Da mesma maneira que você manuseia, sei lá, um pedaço de madeira. Ela Então, fala isso no livro. eu posso pegar um pedaço de madeira e segurar ou tacar no chão e tudo bem, mas se eu fizer a mesma coisa com a questão do cristal, né, da porcelana, quebra. E isso não é um defeito, isso é próprio da natureza. Então, existe ali uma fragilidade, né? E não, a gente não pode encarar isso como defeito, porque quando você vai para um jantar especial, vai fazer um café, a maioria das pessoas não vai optar por alguma coisa de pedra, entende? Quando é uma coisa mais requintada, pede uma coisa de cristal, uma coisa de vidro, uma É coisa de verdade. porcelana.
Com Você tem, licença. né? Tem uma qualidade ali, tem um valor intrínseco naquela coisa. É Então, a verdade. gente, quando vai falar sobre a fragilidade e a fraqueza da mulher, a gente nunca pode pensar isso como algo negativo, né? Apesar de sim ter algo negativo. Então, a gente tem que perceber, eu não diria nem negativo, eu diria que é próprio da mulher somente. Então, é próprio da mulher ser aquela que tem mais ligação com as próprias emoções, que a gente vai falar mais pra frente. É próprio da mulher, né? Ter mais empatia, né? Ser mais delicada, ser mais doce, né? Tudo o que, de repente, uma taça de cristal nos apresenta. Então, quando você olha para uma taça de cristal, você vê o refinamento, você vê a delicadeza. E isso é até uma vantagem, porque se a gente for pensar no relacionamento entre homem e uma mulher, um homem nunca pode pegar numa mulher, seja literalmente no pegar com as mãos, nem no trato na hora de falar, como se ele estivesse falando com outro homem ou como se ele estivesse, sei lá, falando com a Grosseiramente, é parede. verdade. Entendeu? Então, assim, Essa fraqueza faz a gente ter, né? Ter esse privilégio de ser mais cuidado, igual uma taça, né? Você não trata uma taça igual você trata algum copo de metal, de né? requeijão. Copo de De requeijão. requeijão, você não trata igual, é bem diferente. É Então, verdade. assim, a maneira com que o homem vai nos tratar, a partir do momento que a gente se apresenta como uma taça de cristal, o homem automaticamente vai se comportar com requinte, vamos dizer assim. Ele vai ser cavalheiro, ele vai ter cuidado com as palavras, com a maneira dele lidar. E se ele não souber lidar com o requinte dessa mulher, se ele for extremamente bruto, mal educado, já vai repelir. Ele vai procurar um copo de requeijão, ou seja, uma mulher que se apresenta como uma pedra, como um copo de requeijão, que ele É pode verdade. manusear da maneira como ele Isso quiser. aí. Adorei. Quem é taça, quem é requeijão aí, gente? Então, assim, todas nós temos esse chamado a sermos taças de cristais. Só que muitas vezes nós nos comportamos e nós Como um nos copo de requeijão. moldamos como um copo de requeijão. Entendeu? E aí o que É acontece? verdade. O homem, ao nos olhar e até outras mulheres, vão nos tratar como um copo de requeijão. Então, a maneira com que a gente se apresenta no mundo, a maneira com que a gente age, né? Vai fazer com que as pessoas se comportem de uma maneira ou outra com a gente. Então, essa é uma grande, vamos dizer assim, um grande privilégio para as mulheres. Ainda mais porque, assim, até na caixinha, nos stories, perguntaram a diferença entre privilégio e direito, né? O privilégio é uma vantagem que a gente tem, né? Os homens não têm essa vantagem. Porque se o homem se coloca de uma maneira delicada, ele vai receber chacota, É né? A verdade. gente sabe que homens que se identificam com trejeitos mais femininos sofrem preconceitos por serem homossexuais, né? Já começam a receber xingamento não só de homens, mas as mulheres começam a destratar. E muitas vezes aquele homem nem se atrai por outro homem, mas a mulher já não considera, tipo assim, não, esse cara deve ser gay. E às vezes não é gay. É Mas verdade. você já tem ali, você já percebe, não é preconceito, é porque é próprio da mulher se apresentar com uma taça de É cristal. verdade. Então, isso é um Uma privilégio. vez eu vi no Instagram uma frase, né, e tinha vários comentários contra e a favor, dizendo assim, a mulher deseja ter um homem sensível, mas não tão sensível quanto ela. Né? Que na relação, alguém mais sensível do que você, mais frágil do que você, né, num relacionamento é bem complicado mesmo. Ainda traz Pode. uma questão de insegurança também, Thaís, porque É o homem verdade. precisa de segurança. Então, existe também isso. É verdade. A autora e também a própria ciência não nega que a mulher seja mais emocional, mais irritadiça e mais facilmente manipulável. Gostaria que você falasse um pouco sobre como o nosso lado mais frágil emocionalmente, fragilizado, pode nos levar tanto para a felicidade e também para a infelicidade, se não for bem guiado, né? É legal. Atualmente, a psicologia na língua portuguesa, não sei nos outros idiomas, pelo menos no inglês não tem essa diferença, né? Porque eu não achei nenhuma diferença nos meus estudos. Mas no português existe uma diferença entre sentimentos e emoção. Então, assim, a emoção é tudo aquilo que a gente expressa, muitas vezes de uma forma imediata. Então, são aquelas situações onde vai ser a primeira reação da pessoa. Então, por exemplo, se você leva um susto, você... Né? Se você tá feliz por uma notícia, você fica alegre. Então, a alegria, ela é uma emoção. O sentimento, ele já é uma coisa mais profunda.
O sentimento, a gente pode sim ter uma reação muito rápida em relação ao sentimento, só que os nossos sentimentos eles ficam muito mais escondidos. A gente consegue, apesar de ter algumas emoções que a gente consegue disfarçar, os sentimentos, só se você falar dos seus sentimentos, né, ou expressar em alguma ação muito elaborada, você consegue expressar os seus sentimentos. Então, o que seriam os sentimentos? A empatia, o amor, a felicidade, a compaixão. Isso são sentimentos. Então, o que acontece? A mulher, ela foi, vamos dizer assim, ela recebe essa reputação de ser uma pessoa muito emocional, alguma coisa do tipo, justamente porque muitas vezes ela expressa mais, né? Essas emoções dela, né? Ela chora mais, né? Em algumas pessoas, eu pelo menos, né? Eu choro, claro, mas tem mais mulheres, tem outras mulheres que choram muito mais do que eu, né? E a autora, ela até cita, né, a diferença entre, vamos dizer assim, um choro de crocodilo e o choro que é realmente genuíno, né? É Então, verdade. existe aquele choro de autopiedade, que é um choro que não é virtuoso. É aquela pessoa que sempre tá, ai, coitada de mim, coitada de mim. Isso enfraquece a pessoa, né? E aí, por isso que muitos chamam as mulheres de histéricas, porque falta uma inteligência emocional, falta maturidade, entende? Sim. E, e aí existe o choro genuíno, que é aquele choro que você chora pela dor do outro, por amor, por compaixão. Quando você sai de si mesmo, que é um choro muito típico, assim, é, da mulher. A Carla até colocou assim, até mesmo falar mais. Sim, a gente se expressa mais, a É gente verdade. fala mais dos nossos sentimentos. Existe uma diferença, por exemplo, eu Tem e mais Thaís, até facilidade, né, de se abrir também, né? sim, a gente tem muita facilidade porque já é nosso próprio. Tem um livro que fala sobre a diferença entre amizades entre homens e mulheres, que ele vai fazer uma comparação como se fosse um círculo. Então, você imagina, tem um círculo aqui, tá? E dentro desse círculo, vamos imaginar que o círculo é a minha cabeça. Dentro desse círculo aqui, esse aqui é o universo feminino. Então você percebe que quando a gente vai falar sobre as emoções e sobre a amizade entre a mulher, tá muito próximo desse outro círculo maior. O que isso significa, né? O que ele explica? Ele explica que é muito fácil a mulher ela ter mais essa conexão com uma outra mulher, entende? Então, quando eu e a Thaís a gente vai sentar para conversar como amigas, a gente é como se fosse uma conexão de almas. O homem, ele não tem muito isso. O homem, quando a gente fala de amizade, tem um grande círculo e a amizade está aqui, assim. Então, o homem, quando ele vai falar quando ele vai falar com um amigo, ele vai falar muito mais sobre coisas, sobre Não situações sobre externas. sentimentos, né? Ele não vai falar muito sobre ele mesmo, né? Então, muitas vezes as mulheres até confundem ser colega, ser amiga, justamente porque tudo a mulher se conecta. É aquele negócio, né? Os homens acabaram de se conhecer, eles não vão se considerar amigos, mas é muito comum que mulheres que acabaram de se conhecer na balada, Ai, amiga! e É é verdade. próprio da mulher ser assim. Então, são esses tipos de comportamento que foram trazendo essa reputação para a mulher de ser mais emocional, vamos dizer assim. Mas eu diria que a mulher ela é mais sentimental. É porque esse livro ele foi escrito em inglês. Então, quando ele traduz, ele não, a pessoa que traduziu ela não tá familiarizada com esses termos assim, tanto da língua portuguesa quanto termos psicológicos. Então, ela mesmo meio que coloca emoção entre aspas. E seria uma ótima oportunidade para poder explicar a diferença entre sentimento e emoção, que a emoção é aquilo que você expressa para fora e sentimento é aquilo que você guarda. Então, assim, se eu pudesse ilustrar a diferença entre um homem e uma mulher, eu ilustraria a diferença entre o horizontal e o vertical. A mulher, ela é vertical. Por isso que a mulher, ela é mais ligada com as próprias emoções, ela é mais ligada com as questões espirituais, ela é mais ligada com assuntos profundos, com o ser humano, né? Eu quero, sabe, me conectar com outro ser humano. A mulher, ela tem essa ligação com o ser humano. O homem, ele é horizontal, ou seja, ele é as coisas da terra. Então, ele gosta mais de manusear coisas que são mais concretas, que não tem muito... Não que o homem, gente, não Não ter goste... sentimento, né? Seja Não uma... tenha sentimentos, eu não gosto de lidar com pessoas. Tipo, um homem também, então não pode ser professor. Não, ele pode. Só que a maneira da mulher ser professora vai ser diferente do homem ser professor. O psicólogo homem vai ser diferente de uma psicóloga. Então, existe essas diferenças justamente porque é próprio da natureza de cada um. Então, a mulher, ela sempre vai ser vertical. E é perigoso, que às vezes a mulher sai voando, viajando na maionese e volta. E o homem, ele é bom porque ele traz essa pipa, né? Essa pipa
para baixo. Opa, Volta aqui, calma. mulher. Gera não. Exatamente, por isso que existem algumas frases, né, como você disse, né, de pessoas que afirmam que não gostam de estar com homens que são mais sentimentais. Sensíveis, é. Justamente porque a mulher precisa de um homem que seja o alicerce dela, não somente uma questão assim, tipo, numa questão de dependência doentia, não é uma dependência doentia, mas é porque, como eles são diferentes, eles se complementam, homem e mulher. Então, o homem ele tem essa tendência de puxar a mulher para baixo e a mulher tem a tendência de levar o homem como ser humano, de Que humanizar o lindo. homem. Então, é Ai, isso. que bonita. Verdade. Nossa, muito bonito. Agora vamos para a terceira. Alice engrandece a virtude da receptividade quando diz: a virtude da receptividade é também uma autodoação da mulher. Apresenta um pouquinho para gente o conceito de receptividade. Se você puder também dar alguns exemplos e fala um pouco da importância dessa virtude, acima de tudo, num casamento. Ah, legal. Me lembra de falar sobre a questão do casamento? Porque, de Tá, repente, me perca nos meus pensamentos, tá? Mas eu acho tá. que eu vou citar assim. A autora, quando ela vai falar sobre essa questão da receptividade como virtude, ela, ela apresenta assim uma situação muito interessante que é a situação assim mais que a gente pode mais ilustrar a questão da receptividade da mulher, que é a questão de gerar uma vida, né? Então, quando a gente vai pensar no ato conjugal, ou seja, de uma mulher e um homem se relacionando sexualmente, é a mulher que recebe o sêmen, é a mulher que recebe a semente, assim como a terra recebe a semente e ele brota a vida. Então, é a mulher que tem receptividade nesse sentido, né? E o que acontece? Muitas das vezes, né, a gente se deprecia como mulher e a gente acha isso um grande defeito. Então, a mulher, ela tende atualmente a querer agir muito, né? A querer, né, ser o motor das coisas, né? De forma ativa. Ativa, como dizer assim, para fora, tá? Se a gente for Aham. pensar no corpo da mulher, vamos lá, a diferença do corpo da mulher. O órgão sexual da mulher é interno e o órgão sexual do homem é externo. Então, o homem, a ação do homem no mundo vai ser muito mais externa, tá? E a ação da mulher, ela sempre vai ser mais interna. Por isso que a mulher, ela sabe lidar melhor com sentimentos. Por isso que a mulher, ela sabe lidar melhor com dores físicas e emocionais do É que o verdade. homem. Então, Aguenta mais. é claro que o homem vai, em certo ponto, ajudar, porque como ele não encara muito os sentimentos dele, quando a mulher se perde nos próprios sentimentos, o homem meio que coloca ela, ó, acorda, porque às vezes a gente se confunde aqui dentro. Mas a gente tem mais propriedade sobre o nosso universo interno do que o homem. Então, o nosso corpo ele já mostra isso. E aí, quando a gente vai falar sobre receptividade, a ação de dar a vida, né, né, de gerar uma vida, você já consegue vislumbrar o que seria essa receptividade. Mas vamos falar, por exemplo, no relacionamento de mãe e filho, né? A mãe e seus filhos. O que acontece? Muitas das vezes as mulheres hoje em dia, né? Mais para frente a gente vai falar sobre a questão da maternidade, mas pensa muito no dar, né? Eu preciso dar saúde, eu preciso dar dinheiro, eu preciso dar, sei lá, uma casa. Pensa muito na questão do dar e dar e dar e dar as coisas, né? E aí, o que a mulher fica preocupada? É óbvio, né, que existem situações e situações dentro de cada contexto. Eu não estou falando que a mulher não deva trabalhar, não é isso. A questão é o seguinte: uma mulher que se coloca no mercado de trabalho, né, dependendo da sua profissão, onde ela vai muitas vezes ter que trabalhar 20 horas por dia, ela não vai conseguir dar atenção, olha o dar atenção para o seu filho, justamente por causa dessas horas trabalhadas. E aí alguém vai ter que substituir o lugar dela. Ou seja, qual é o papel da mulher ali? Da receptividade, é o lugar do acolhimento. Então, o que acontece? A gente tem que parar de pensar na nossa vida, em todos os relacionamentos de amizade, de amoroso, relacionamento com os filhos, de dar nesse sentido externo, material. As pessoas precisam do nosso acolhimento. Como é gostoso eu ir para a casa da Thaís e ela preparar a casa dela e preparar um café para me receber. É uma receptividade. Que lindo é a mãe que recebe o filho que volta da escola, né, e o acolhe e ouve o filho. Isso é receptividade. Porque a receptividade como virtude é uma autodoação, ou seja, doar a si mesma. Então a mulher Não ela precisa coisas, né? Não somente não coisas, né? coisas, exatamente, porque a mulher ela dá a própria vida pelo filho, né? Ela vai tendo todos os órgãos dela sendo esmagados para que ali gere uma vida.
Então você sai de si mesma. E isso não é algo que vai te fazer mal, pelo contrário, vai te fazer bem, porque é próprio seu se doar. É próprio do homem também se doar, sim, só que ele vai se doar de uma outra forma. O nosso modo de se doar é de ser acolhimento. Então, quando a gente vai falar sobre relacionamento de homem e mulher, como você me pediu na vida matrimonial, é a mesma coisa. Então, às vezes, a gente fica preocupado. Nossa, eu não tenho dinheiro para dar um presente para o meu marido. Então, nossa, né? Eu queria dar, sei lá, qualquer coisa. Dar qualquer coisa de externo, né? Pense que você é um porto seguro para o seu marido, né? Você é o local onde ele vai poder abraçar, se sentir acolhido, né? Então, nos momentos de dores, ele vai estar ali, né? Mesmo que ele não desabafe, ele vai estar ali, você vai acolhê-lo em silêncio. Então, essa é a virtude da receptividade, é sair de si para receber o outro em si. Entende? Que E o lindo, que é verdade. acontece? Se você se coloca sempre em primeiro lugar, você não vai desenvolver a Isso não virtude da acontece. receptividade. Por quê? Porque você vai estar tão cheia de si que não vai ter espaço para ninguém mais entrar em você, entre aspas. Uhum. Então, a mulher ela precisa se esvaziar para que ela possa ser, vamos dizer assim, uma taça de cristal vazia, onde ela vai receber todas as pessoas, onde as pessoas vão estar ali para celebrar, para chorar, para, né, para, enfim, em todos os sentidos. Tem uma frase da Edith Stein que tem numa legenda lá no meu perfil. Eu não vou ler toda a frase, mas tem uma parte da frase que ela fala assim, que a mulher deve ser, acima de tudo, dona de si e do próprio corpo, né? Para que sua personalidade esteja sempre pronta a servir em cada necessidade. É o serviço. Só que antes dessa frase, ela fala uma frase que assim, é a que mais me chama de atenção. Que a mulher ela deve ser vazia de si para deixar amplo espaço para os outros. Então, o homem ele tem que sair de si, ele tem que deixar de ser egoísta, sim. Mas ele tem que deixar de ser egoísta para uma outra missão que não é própria dessa live. A gente explica numa outra oportunidade. Mas a mulher, ela sai de si justamente para ela ter espaço nela mesma para acolher as pessoas. Para acolher o marido, o filho, as amigas, os parentes. Então, é só você pensar em casa de vó, né? É verdade. A É a caixinha de definição café. exata da receptividade, é verdade. É, a casa de E vó. isso, se você pensar, é uma grande vantagem, né? E não uma desvantagem, é um grande privilégio. Mas hoje em dia, infelizmente, é enxergado como uma desvantagem, né? Eu Você posso falar se assim por dispor ao conta outro. própria, Thaís. Por muito tempo eu não gostava de receber as pessoas em casa. Quando eu era menor e eu estava Mas eu vou aí te casa, visitar, tá, querido? quando eu estava lá na casa dos meus pais, eu tenho essa lembrança da minha mãe amar receber as pessoas lá e o pessoal passar o final de semana lá. E eu sempre vi a questão do trabalho, no sentido Que dá quando muito todo trabalho. mundo for embora, é a gente que vai limpar essa casa. E a casa é enorme, só nós três. Verdade. E eu falava, meu Deus, vai ter um monte de louça para lavar, vai ter que lavar todos os banheiros, vai ter que limpar não sei o que, não sei o que lá. Mas quando eu era pequena, eu me animava mais. Eu fui crescendo e me tornando bem mais preguiçosa do que eu era. E eu falava, ai, não quero receber ninguém. E quando eu fui morar sozinha, eu morei sozinha por 2 anos, eu não gostava de receber as pessoas dentro de casa, né? Eu me fechei totalmente. E isso é uma atitude extremamente contra a feminilidade, porque é próprio do ser feminino receber as pessoas, acolher, oferecer um café, conversar, preparar um ambiente para que a pessoa se sinta aconchegada e acolhida. Nenhum Sim, homem na vida, o homem ele pode tentar, ele pode acolher, ele pode receber os migos, puxurras, ele nunca vai acolher como uma mulher, porque é é verdade. próprio nosso, entendeu? É É verdade. natural. Que lindo. Ó, vamos para outra que tem mais ou menos a ver com isso. Normalmente a gente. Não, não tem nada a ver, na verdade. Normalmente escutamos que a mulher não deve precisar de ninguém além dela. Precisar de alguém virou sinônimo de vergonha. Às vezes, esse alguém é a própria família e às vezes até o próprio marido. Eu gostaria que você falasse um pouquinho desse medo, né, da mulherada de hoje em dia de ser autossuficiente, sabe? De precisar ser autossuficiente. Medo de depender de homem, de depender do marido. De onde que vem esse pânico total? Tá. Isso a gente pode linkar com a questão da fragilidade feminina, a gente pode linkar também com essa questão da receptividade, né? Autossuficiência. Por quê? Você acolher alguém, né? Para você ser uma pessoa acolhedora, você precisa de alguém para ser acolhido. Já começa aí que você não é autossuficiente. Você depende de existir um outro ser humano para você acolher. Então, se você quer ser a mulher que é humilde, que é amorosa, que é não sei o quê,
você já precisa de um outro ser humano para ser amado. Então você já percebe aí que ninguém é autossuficiente. Ó, o Ah, se Jonas, fosse o meu. pelo lado do Jonas aqui. O Jonas, ele ama atrapalhar minhas lives. Desculpa, desculpa. Então, assim, é próprio do nosso ser pessoa, a gente depender do outro. Nós precisamos viver em comunidade. Nossa primeira comunidade que a gente convive é a família. Então, logo que a gente nasce, se você for pensar no nascimento de um animalzinho, né, de um pássaro, de uma girafa, né? A girafa nasce, a girafa mãe já fica assim, colocando a cabeça na girafa, o quê? Anda, meu filho, vamos andar. Porque Vambora? se a gente ficar por aqui muito tempo, o leão chega e come a gente. Vamos andar, porque você tem que acompanhar o restante da girafada, entendeu? Então, assim, o passarinho é a mesma coisa, né? O passarinho nasce dependendo da espécie, já quer empurrar o passarinho para aprender a voar. A criança não. Quanto tempo a criança fica dependendo da mãe, do pai, né? Para poder comer, para poder cagar, para poder tomar banho. E essa dependência, ela dura por anos. Então, assim, vamos dizer assim, a nossa vida como ser humano já mostra que a gente não é autossuficiente, porque logo no início da nossa vida, a gente Se não depende do tiver outro. ninguém ali, a gente morre, é verdade. Exatamente. E quando a gente vai crescendo, é a mesma coisa. Então, a gente vai crescendo, a gente vai depender do lixeiro, a gente vai depender do banqueiro, a gente vai depender do cara que fica lá na central, né? No caso Do do Rio de ônibus Janeiro, que passa para ir pra gente trabalhar. exatamente. Aí no Rio de Depende de Janeiro, a uma série de SEDAI coisas. aqui é outra empresa, mas que vai cuidar da questão da água. Então, assim, para chegar água na nossa casa, para chegar comida, para ter a comida lá no supermercado, a gente depende de alguém. Se deixar, tem 30 anos e continua dependente. Pois é. Esse é o E o problema, pessoal né? ainda quer ser autossuficiente. A pessoa é super dependente, fala, não, o segredo da vida é ser autossuficiente. E não é, gente. É a gente entender que as pessoas dependem da gente e a gente depende dos outros, entende? Então, a independência é diferente da autossuficiência. A independência é você fazer as coisas por si próprio. Você lavar uma louça, você ajudar alguém, você precisa ser independente. Só que ser autossuficiente é quando você dizer que, ai, eu me basto. Não, ninguém se basta. Então, essa questão da pessoa que se basta, ela não vai ser uma pessoa receptiva. Porque ela se basta, por que ela vai acolher alguém? Não tem por que ela acolher alguém na vida dela. Não tem por que ela acolher, né, um namorado, um marido para a vida dela. Porque ela já se basta. Então, ela não vai ser uma pessoa receptiva. Então, E não vai brincar com ninguém, não vai se dar bem com ninguém, né? Não, é uma ilusão, Thaís. É É totalmente verdade. ilusão, entendeu? Então, assim, quando você vai perceber, assim, no relacionamento entre pais e crianças, entre o marido e mulher, que tem que ser o laço mais forte para que as crianças se sintam seguras, um depende do outro. Não existe ninguém que é autossuficiente ali, né? Os dois são seres independentes que escolheram depender um do outro, porque sabem que precisam depender um do outro. Porque se não fossem depender um do outro, dependeriam de outras pessoas, entende? E ainda É depende. verdade. Depende da escola, depende do estado, depende de tanta coisa, né? É. O muito triste é ouvir crianças já falando isso. Eu me basto. Nossa! Olha isso, hein? Imagina. Então vai lá, se você se basta, vai lá construir sua casa, vai pagar suas contas e vai embora, você não se basta. Pagar o transporte da escolinha. Então a gente tem que tirar essa questão do eu me basto, né? É lindo essa dependência saudável, né? Não é essa independência doentia, né? Que você não faz nada também pelo outro, né? Você se doa pelo outro e o outro se doa para você, entende? É isso. Agora vamos entrar nesse assunto lá da frase que eu li no começo. Para quem ainda não estava na live, eu vou ler a frase, né, que está nesse livro. A autora Alice cita essas duas frases, que não é dela. A Jéssica vai falar de quem é. Os homens são seres humanos e as mulheres são apenas fêmeas. As mulheres são meros objetos que existem a fim de satisfazer o desejo do sexo masculino. Agora eu gostaria que você falasse um pouco, Jéssica, sobre a visão depreciativa da mulher causada pelo feminismo. Então vamos lá. Pode beber seu cafezinho. As feministas que estão aqui, sejam muito bem-vindas. Que vocês possam ter o coração aberto, a mente aberta, para vocês entenderem que o que a gente vai falar aqui não é para vocês levarem para o pessoal dentro das suas crenças, porque assim, a grande maioria das pessoas que se intitulam feministas são pessoas boníssimas,
São pessoas que querem crescer em virtudes, querem ser melhores, né? São pessoas que lutam para não serem mais violadas, né? Serem violentadas. Quantas mulheres que sofrem por conta de homens egoístas, mães egoístas, né? Mães que são totalmente, sabe, malucas, né? E que cobram, né, do filho uma coisa que ele não pode corresponder. E aí, dentro desse processo de descoberta como ser humano, as pessoas elas vão sendo apresentadas a algumas realidades. E uma dessas realidades que são apresentadas é o feminismo. E o feminismo ele é apresentado como essa grande ferramenta que pode, né, libertar as mulheres de todo esse sofrimento, né, de toda a injustiça que as mulheres sofrem. Isso é fato. As mulheres elas sofrem violências. Era aquilo que a gente estava falando, né, sobre a questão da fragilidade. Na live que eu fiz com o Danilo essa semana, o Danilo falou uma frase do Ícaro de Carvalho que é verdade, né? A violência ela sempre escolhe a mulher. Por que a violência sempre escolhe a mulher? Justamente porque é porque nós somos frágeis e isso não é defeito, gente. Não é defeito admitir que um homem, sim, na maioria das vezes, né? Porque existem, claro, casos e casos. Se for um homem mirradinho, uma mulher musculosa, né? Aí você sabe que a mulher ela vai se sobressair. Mas se a gente colocar lado a lado o homem mais forte do mundo e a mulher mais forte do mundo, o homem ele sempre vai ser mais forte fisicamente e até mesmo em questão de influenciar as mulheres, né? O homem a mulher ela é muito, vamos dizer assim, levada pelo que ela escuta. Então, se o homem tem uma boa lábia, ela é muito levada, porque é aquilo que eu estava falando no começo da live. A mulher ela tem essa questão vertical. Ela é mais ligada com coisas profundas, questões, né, espirituais, não estou falando de religião, mas ela gosta de pensar sobre um mundo melhor, sobre essa questão, mas um mundo melhor não abstrato, um mundo melhor na realidade, no dia a dia, né, de você realmente mudar a realidade das pessoas que estão próximas a você, ter mais compaixão, ter mais empatia, ser mais amorosa. As mulheres, elas têm isso. Então, quando chega um homem, né, com uma lábia e começa a falar isso para a mulher, se a mulher ela não estiver bem alicerçada, se ela for pipa voada, esse homem vai levar essa pipa voada para onde ele quiser. Ele vai fazer assim, ó, vai brincar com ela. E aí, como o homem vai brincando com os sentimentos das mulheres e as mulheres vão se sentindo cada vez mais perdidas e às vezes não conseguem encontrar homens dignos, né? Elas abraçam o feminismo, né? Que o feminismo fala contra a violência da mulher, fala sobre essa questão da igualdade de direitos, né? Fala que a mulher ela tem que ser respeitada tanto quanto o homem. E tudo isso é verdade, porque ambos somos seres humanos. Só que por fora, dentro de todo esse discurso que é muito belo e, de fato, é muito cristão, porque foi o cristianismo que trouxe essa dignidade para a mulher, né? Porque antes as mulheres, né, romanas, gregas e até judias, elas não tinham todo esse espaço dado como foi dado para as mulheres. Então, assim, no judaísmo até tinha, por exemplo, os livros do Antigo Testamento, você vai ver, né? Tem Ruth, tem Esther. Eles já tinham essa noção da importância da mulher. Ainda mais porque para um judeu, nascer judeu, ele tem que nascer de uma judia. Se um judeu se casar com uma mulher que é pagã, a criança não é judia. Então, eles entendem que o ser humano que nascer de uma mulher tem que ser judia. Então, já tinha essa noção, né, do valor, o valor da mulher. Só que foi o cristianismo que trouxe toda essa realidade do valor da mulher. Então, você vai ver nos evangelhos a maneira com que Jesus tratava as mulheres, a mulher do poço, né? A mulher que foi como é que eu posso dizer, deixada de lado por todo o seu povo, porque preste atenção no contexto histórico. Tinha os judeus e tinha os samaritanos que eles eram, né, rivais. Os samaritanos, eles se misturaram com povos pagãos. Então, para o olhar do judeu, eles já estavam errados. Ou seja, vamos supor, né, só assim, dizer que eles estavam errados. Eles já eram um povo errado. Aí chega uma moça, né, vamos dizer, né, dessa moça, que não é essa interpretação de verdade bíblica, mas vamos levar a história para o literal, porque ela realmente não traiu o marido dela. Mas isso aí é para outra história. Vamos supor que ela fosse realmente adúltera, né, que ela tivesse 5 maridos. O povo já estava todo errado e ainda julgava ela. Então, as mulheres deram as costas para ela, os homens deram as costas para ela e ela ficou isolada na cidade dela. E aí o que acontece? Quem acolhe ela? Jesus Cristo. Jesus Cristo acolhendo uma mulher e uma mulher samaritana. Ele sendo judeu, ele não poderia nem conversar com os samaritanos. E aí você vai vendo a história do cristianismo,
você vai E até, percebendo. rapidinho, até uma parte também, toda vez que fala que precisa ajudar os pobres, e sempre fala as viúvas. Nunca falam os Sim, viúvos. É sempre só as exatamente. viúvas. Os viúvos, né? Exatamente. Viúvos que se virem. Você que se vai lá É, trabalhar, meu filho. Você tem duas pernas, entendeu? Então, assim, verdade. eles tinham um carinho enorme pelas mulheres. Muitas mulheres seguiam a Jesus. E até hoje você percebe, por a mulher ser esse ser vertical, que se liga por essas coisas assim profundas da vida, elas têm essa ligação maior com a religiosidade, vamos dizer assim, com o lado espiritual. Então, até hoje, você percebe que existem muitas mulheres que vão à igreja, e não só isso. Na igreja católica, você percebe a vasta quantidade de santas. Existem mais santas do que santos. Então, assim, você já percebe que ali o cristianismo, ele deu esse valor à mulher. E aí o que acontece? Tudo isso que o feminismo prega sobre a mulher ser tratada com dignidade da maneira com que ela precisa ser tratada, isso começou com o cristianismo, não começou com o feminismo. Entende? Então, assim, você vai ver na Idade Média, as mulheres já trabalhavam. Santas da Idade Média e até antes, que eram empreendedoras. Então, a gente não pode levar em consideração que foi o feminismo que permitiu que a mulher trabalhasse. Se você for olhar para a história, você vai perceber que dentro do povo judeu, as A mulheres gente não também pode sair trabalhavam. repetindo tudo que dizem na internet, né? É Sim. bom estudar mesmo para você ver. Então, entende? Então, as pessoas elas têm essa visão de que a mulher judia ela não trabalhava. Que a mulher judia tinha o próprio negócio, e o negócio muitas vezes com o próprio marido. Então, naquela série que a gente assiste do The Chosen, você vê, né, a relação entre Pedro e a esposa dele. Pedro ia pescar e a mulher ficava em casa o quê? Trabalhando. Pisando Nas uvas, é verdade. nas uvas para vender vinho. Então, você vê o que existia, assim, o empreendedorismo já lá no povo judeu, né? Até antes do cristianismo. Então, a gente precisa rever esses conceitos, né? E essa frase que a Thaís falou nos stories e que ela leu, né? Que é ser feminina é mostrar-se impotente, fútil, passiva, dócil. É essa que você leu? Isso. Né? Não, A essa agora não, jovem... foi a primeira. Mas essa Não, mas também eu você já coloquei leu no. agora, não? Não, essa eu não li agora não, Você mas eu leu coloquei Homem é a lá no definição de ser stories. humano? Oi? Homem é a definição de ser humano? Foi essa que você... Isso. Homem é a definição de ser humano e mulher é a definição de fêmea. Ou seja, a pessoa que disse isso está dizendo que para você se tornar um ser humano, você tem que se masculinizar. Igual. Você tem que se masculinizar. Então, quando a mulher se comporta como ser humano, ela, vamos dizer assim, ela diz que imita o homem, o que ela está querendo dizer? Que precisa imitar o homem para ser humano. E aí tem a outra frase: ser feminina é mostrar-se impotente, fútil, passiva, Importante. dócil. Ou seja, a mesma pessoa ela está dizendo: se você quer ser humano, você tem que se masculinizar. E tudo que é feminino em você tem que ser jogado no É lixo. bonito. Isso não parece uma frase muito machista? Você depreciar a mulher assim? A jovem Com deverá certeza. não somente enfeitar-se, arranjar-se, mas ainda reprimir sua espontaneidade? Então tá falando que se a mulher for mulher, ela vai estar reprimindo a sua espontaneidade. E você vê em filmes, Thaís, teve aquele filme que fizeram da Sherlock Holmes, mulher lá, que é sobrinha do Sherlock Holmes, alguma coisa. E Aham. tem outros filmes que retratam as mulheres como sendo... Ah, ela foi educada para ser uma mulher, mas no fundo, ela era homem, então ela era uma moleca, ela gostava de subir em árvore, ela gostava de luta, mas a sociedade que feminilizava ela, e se a feminizasse, ela seria diminuída, ela seria fraca. Ou seja, para uma mulher Você não ser pode, é. para uma mulher ser forte, então ela tem que ser homem. Não é triste isso? É muito Então, triste, assim, verdade. é muito triste Você isso. não Porque pode ser você, você não pode seguir sua natureza. Você tem que detestar tudo que é próprio da feminilidade, né? Não pode. então, assim, não tem nada de errado você lutar. Não tem nada de errado você trabalhar. Não tem nada de errado você subir numa árvore. A questão é que você vai fazer tudo isso como uma mulher. E você vai expressar a sua força como uma mulher. Você não vai ter vergonha de ser uma mulher, Você não né? vai ter vergonha de ser uma mulher. Então você é aquela mulher que de dia luta o seu karatê, seja lá o que você faz, mas você também é aquela mulher que é doce. Porque ser doce não é defeito, não é ser retardada. Olha como é triste quando vários filmes vão retratar a feminilidade como algo negativo. Ai, se a mulher ela gosta de rosa, se ela gosta daquelas roupas de vestido, Ela é ela é fútil. burra,
ela é E fútil, fútil, é verdade. porque ela gosta. Por quê? Por que que a mulher, quando ela quer se embelezar, na internet, por exemplo, blogueiras, por que que as blogueiras são tão depreciadas? Porque gostam de maquiagem, porque gostam de tirar foto de look. Por que que isso é inferior a um homem que entra na política? Por que que isso É é tão verdade. próprio, que é tão próprio da mulher, uma mulher que fala sobre ser dona de casa, que conta a sua história com os filhos? Por que que isso tem que ser depreciado? Porque o bonito é ser homem. Homem. Então você vai ver nesses filmes da Netflix, você vai ter um monte de protagonista masculinizada. Então o bonito é você ter características de homem. Masculinas. É verdade. Entende? Então, É gente, verdade. isso é Ó, muito deixa eu perigoso. contar só rapidamente uma experiência minha, porque eu pensava meio que assim, né? Na época que eu andava de skate, eu lembro que eu não me arrumava, né? Botava roupa mesmo pra andar. E quando era dia de campeonato, tinha uma menina que ela mandava super bem, andava muito. E ela ia toda arrumada, maquiada, e eu achava aquilo um absurdo. Eu achava que ela não podia, porque eu achava que pra arrasar no skate você tinha que ser tipo, né? Uma Nossa, mulher. e ela descia a ladeira, toda linda, maravilhosa. Quando suava, ela lá, pegava a toalhinha, passava a maquiagem dela e estava linda e plena. E ganhava primeiro lugar, segundo lugar. Isso não diminuía ela como mulher, né? Mas ela não precisaria se igualar a um homem andando de skate. Ela poderia ser linda e maravilhosa, cuidar da sua aparência e arrasar também. Exato. Então, Olha como a mentalidade mudou, uma né? mulher, ela pode ser skatista, ela pode ser empreendedora, ela pode ser dona de casa. Não é isso que o feminismo prega? Não é isso que o feminismo prega. Prestem atenção, gente. Isso quem falou, que é essa frase machista, foi Simone de Beauvoir, que as feministas amam falar bem dela. E Que tá na aí, escola, tá na faculdade, né? Como um ícone do. É Simone de verdade. Beauvoir tem um livro chamado Segundo Sexo. Gente, eu tô precisando ter estômago para poder ter coragem de ler esse livro. Vou ser bem Tem que sincera. ter. Porque é cada absurdo que ela fala. Então, assim, tem uma frase que ela fala que é assim, ó, nenhuma mulher deveria ser autorizada a ficar em casa para criar os filhos. Por quê? A mulher não tem direito de fazer o que ela quiser? Sim, ela tem o direito. Aí vem uma feminista me dizer que eu não tenho autorização para ficar com meus filhos, que as mulheres não deveriam ter essa escolha. Por que raios? Preste bem atenção, por que raios hoje em dia as pessoas estão hipervalorizando uma mulher empreendedora e desvalorizando a dona de casa, gente? E é claro que tem muitas feministas na internet que vão falar: não, gente, a dona de casa ela tem o mesmo valor e elas estão certas. Elas não estão erradas. Só que elas não conhecem o próprio movimento. Porque as pessoas vão falar assim: não, mas isso não é, isso aí é radical. Gente, presta bem atenção. Do fundo do coração, eu falo isso para vocês. Do fundo do coração. Se vocês querem conhecer uma religião, um posicionamento político, um movimento ideológico, você precisa ler os seus autores. Então, se você quer conhecer o cristianismo católico, você tem que ler a Bíblia, você tem que ler os grandes doutores, você tem que ler os escritos dos santos, o catecismo da Igreja Católica, para você entender o quê? A religião católica. Ah, mas tem um fulano que ele se diz católico, mas ele faz tal coisa. Mas aqui no catecismo está dizendo, mas tudo bem, ele está vivendo errado, porque lá está dizendo que o É verdade. catolicismo é isso, isso e isso. Então, vou dar um exemplo sobre a Igreja Católica. Na Igreja Católica, você só pode comungar do corpo de Cristo se você estiver em estado de graça, tivesse confessado. E aí a pessoa está lá em segunda união, que é considerado um pecado mortal, né, para a igreja, que é quando você não casou, né? Você não pode comungar. Ah, mas tem fulano que comunga e ele se diz católico. Tá errado, porque na igreja católica diz que não faz isso. É a mesma coisa do feminismo. Você fala assim, não, Jéssica, peraí. Eu sou feminista, mas eu não concordo com isso que as outras feministas falam. Eu não concordo com essa autora, eu não concordo com isso. Então, meu amor, se você não concorda com tudo isso que é feminismo, você não é feminista. Você só é uma mulher que quer os direitos das mulheres. Você só quer uma mulher que receba respeito. Você só E quer o bem dignidade, é para as verdade. mulheres. E tá tudo bem, tá tudo certo. Só que você tem que entender e tem que conhecer as autoras. Você tem que desconfiar, presta atenção no que estão dizendo pra gente. Estão nos masculinizando. E essa masculinização nossa, do ser mulher, está gerando ansiedade na gente. Porque presta atenção, a mulher, como eu disse, é pipa voada. Se a mulher puder e quiser, ela quer se meter em tudo que é lugar. Então, ela quer ser dona de casa, ela quer ser empreendedora, ela quer ser fitness, ela quer ser rainha, ela quer ser modelo. A mulher quer ser tudo.
Porque a gente gosta de se meter em tudo que é lugar. É próprio nosso, porque a gente expande, nós somos pessoas que expandem, né? É aquela velha história, você começa a namorar com um cara, e aí você vai pra casa dele. Aí, quando você vê, tá lá a sua roupa, tá a calcinha, tá a escova de dente, tá... Você vai, aí daqui a pouco o quarto é do cara, ou a casa do cara, aí daqui a pouco tem um negócio de frufru que não é dele. Por quê? Porque a mulher ela vai entrando em todo lugar. A mulher é assim. Só que se você quiser ser tudo, você acaba sendo nada. Então, na vida, a gente tem que fazer escolhas. Então, você pode ser empreendedora? Pode. Mas se você quer ser empreendedora e ser mãe, você vai ter que arranjar um equilíbrio. Então, você não vai poder se comparar com um homem que não tem filho ou uma mulher que tem filho que pode trabalhar mais do que você e vai conquistar mais do que você. Porque você abdicou de conquistar mais para poder se dedicar aos filhos, que é uma alma, é uma pessoa que está ali, que vale muito mais do que uma empresa. Uma empresa, ela pode existir hoje e falir. Uma pessoa, uma pessoa, ela é um ser que vai existir durante toda a eternidade. É verdade. Entende? Então, vocês têm que entender que a pessoa, ela vale muito mais do que uma empresa. E a mulher enxerga isso. E é por isso que tantas mulheres, quando tem o segundo, terceiro, quarto filho, o que ela quer? O que ela quer fazer? Ela quer deixar o seu trabalho, por quê? Porque ela quer priorizar os cachorros, quer priorizar a casa, quer priorizar os filhos. Ela quer transformar tudo no lar. Ah, mas eu quero fazer tudo isso e ter o meu microempreendimento. Porque eu só posso, Jéssica, ter um microempreendimento. Eu não posso ter uma... Como é que fala? Uma startup, eu posso uma grande empresa, não posso ter. Uma multinacional. Tudo bem, você não precisa ter E uma tanto que a multinacional. sinopse do livro fala sobre isso, né? Que no final dos tempos tudo vai virar pó, né? As grandes construções, o grande trabalho vão virar pó. O que vai restar são só as almas imortais que nasceram de uma mulher, né? É muito Exatamente. interessante. Quantos Quando, homens, rapidinho, quando dá mulheres... 60 minutos, ela encerra sozinha? Não, ela Ah, continua. tá. Já passou uma hora, Thaís? Falta 9 minutos. Meu Deus, a gente fala Temos muito. a Tá última bom. pergunta. Temos a última Mas pergunta, pode. deixa eu terminar. Tá. Então, assim, existem muitas empresas que faliram. Mas quantos homens e mulheres a gente ouve que o seu legado no mundo se eternizou, né? É Então, verdade. se você não acredita na eternidade da alma, pensa no legado de homens e mulheres. Que É homens verdade. e mulheres, séculos depois, ainda Árvore falam de genealógica, Aristóteles, pelo ainda menos. falam de Sócrates. Ninguém É sabe quem verdade. é a mãe de Aristóteles. Ninguém sabe quem é a mãe de Sócrates. Mas elas fizeram grandes homens. E esse É é o papel verdade. da mulher. Então, a gente não precisa de aplausos para fazer grandes coisas. Só do fato dos nossos filhos serem pessoas dignas que vão fazer a diferença no mundo, sejam eles homens ou mulheres, essa é a nossa Que missão. lindo. É verdade. Tanto que o livro dedica um capítulo inteiro, né, sobre esse privilégio da maternidade. E é sobre isso a última pergunta. O livro dedica um capítulo inteiro sobre o privilégio da maternidade, que é enxergado nos dias de hoje, na verdade, como uma grande desvantagem para a mulher, né? A própria Simone fala que a maternidade é uma desvantagem para a mulher. Uhum. Como que você percebe que em poucas décadas, eu estava até conversando isso com a minha mãe hoje, em poucas décadas a maternidade deixou de ser uma graça e virou, de fato, uma desgraça na vida das mulheres. Tanto Então, que tem esse tanto de mães, né? Mães arrependidas, amo meu filho, odeio ser mãe. Então, Thaís, é justamente todo esse processo de inveja do masculino e rechaçar o feminino. Então, o que aconteceu? É tanta propaganda que foi colocada nos livros das escolas, nos filmes, nas músicas. Porque, presta atenção, você antigamente, quando você queria apresentar para muitas mulheres, né, que elas deveriam tomar anticoncepcional para evitar filhos, as mulheres não aceitavam, porque elas sabiam o valor que era ter um filho, né? Ter vários filhos, mesmo que elas vivessem na pobreza, porque elas sabiam o valor da vida. E aí o que aconteceu? Para a mulher aceitar o anticoncepcional, o que ela teve que fazer? O que tiveram que fazer? Tiveram que passar isso de uma forma cultural, normalizar isso para que a mulher aceitasse. Então, eles estão, através da cultura, normalizando que a mulher, ela precisa ser outro homem, que foi aquilo que a gente estava falando antes. Então, o que acontece? O que os filmes colocam? Os filmes colocam que a mulher nasce moleca
E que aí a mãe vai lá e fala, fecha a perna, não deixa a perna aberta. Ou então, não sobe nessa árvore, não sei o quê. Vamos combinar que tem menina que é assim. Eu era assim. Mas em vários momentos eu não era assim. Eu era menina quietinha, eu era menina que gostava de ler livro, enquanto os meninos estavam lá se batendo e tudo mais. Enfim, a questão é que mesmo que eu goste de fazer algumas coisas que as pessoas consideram masculina, porque subir em árvore não é coisa, né? É coisa de macaco, né? Não é coisa de homem, mas enfim. Então, assim, eles colocaram na nossa cabeça de que o homem e a mulher, eles vão sendo moldados para serem homem e mulher. Então, a mulher, ela nasce masculinizada, e aí a sociedade vai Nada. enfraquecendo a mulher, vai Vai feminilizando, oprimindo ela, vai coitada. oprimindo a mulher. E aí coloca babado, coloca maquiagem, coloca não sei o quê, vai não sei o quê, faz não sei o quê, não sei o que, sei lá. E aí o filho se torna um empecilho. Por quê? Porque as pessoas colocaram na nossa cabeça, né, de forma cultural, de que o que vale é ter uma empresa, de que o que vale é ter dinheiro. E no fundo, a gente sabe que não é isso que é mais valioso na nossa vida. Nós, como mulheres, se nós formos sinceras no fundo da nossa alma, a gente sabe que a vida do É ser a humano ela família, vale né? mais. Ela É vale verdade. mais Muito do que bom. dinheiro. Entende? O dinheiro, ele é só um instrumento para a gente Importante é poder se manter, usufruir. não é a coisa mais importante, né? O ideal mais importante E da é nossa por vida, é isso, verdade. e é por isso que existem tantas mulheres que, quando têm muitos filhos, abandonam o emprego. Não é que elas não amem trabalhar, mas é porque elas sabem da prioridade de ter filhos. Mas aí, como é que a gente chegou nesse ponto das mulheres odiarem ter filhos, odiarem a maternidade, não quererem ter filhos, ter medo de ter filho? Meu Deus, eu não vou dar conta, eu já faço muita coisa. Por quê? Porque se inverteram os valores. Porque as mulheres, elas acreditam que para serem felizes elas precisam ser homens, ou seja, para serem felizes elas têm que trabalhar, 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 trabalhar. E a vida não é só trabalhar, 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 trabalhar. O trabalho, ele é muito importante, só que é aquilo que a gente falou. A maneira do homem trabalhar, seja em qualquer cargo, seja professor, seja pai e mãe, seja médico, sempre eles vão desempenhar de uma forma diferente. E é muito interessante ver como que muitas vezes a mulher ela é mais compassiva, ela é mais empática, ela é aquela que enxerga além, que percebe, sabe? O médico vai lá, olha para aquele ser humano, não sei o que, não sei o que, não sei o que lá. E aí a mulher percebe pelo olhar, pelo marejar dos seus olhos, que tem algo errado no fundo. Por quê? Porque a mulher ela gosta de se conectar com os seres humanos, então ela vai ter um olhar diferente do que muitos homens. Só que as mulheres estão perdendo essa sensibilidade. Por quê? Porque elas estão se masculinizando. Masculinizando. Cada E vez mais. aí perde a sensibilidade para os pacientes, se ela for médica, perde a sensibilidade com os filhos, perde a sensibilidade com o marido, vão se fechando em si e se fecham tanto que rechaçam a maternidade. E aí sabe o que acontece, Thaís, com muitas mães, com muitas mulheres? Toda mulher é chamada a ser mãe, independente se ela nunca for mãe, se ela não puder gerar. Ela vai precisar de um filho. Por isso, gente, que na Igreja Católica existe essa questão do padre, que existe essa questão da freira, porque a gente entende que o desempenho de um padre, que é dar a Eucaristia, dar o perdão, é diferente da freira, que ela é acolhedora, ela é mãe. A freira é Papel mãe de do mãe mesmo, é padre, a verdade. freira é mãe do religioso, a freira é mãe das crianças, é mãe das famílias, é mãe que acolhe. Então, o que acontece? Ela não teve filhos próprios, mas ela é mãe. E aí, uma mulher que prioriza o trabalho ao invés de priorizar a família como ela gostaria, o que ela vai fazer para compensar a sua frustração? Vai tornar o marido como filho, ou vai querer arranjar um pet no lugar do Mãe de filho, pet, mãe mãe de de pet. gato, mãe Não de tem nada a cachorro. ver, não tem problema você ter cachorro e você brincar, o meu filho, não tem problema. A gente sabe que você não considera Mas de fato. transfere todo o amor maternal, né? Às vezes pro parceiro, às vezes pro cachorro, pro gato. Aí o gato morre, né? A vida do gato e do cachorro é antes, o mundo da pessoa acaba. É Então a gente, verdade. então a gente tem que tomar cuidado, porque você vai perceber que a mulher, desde pequenininha, desde criancinha, ela vai pegar, tipo, vamos supor que foi entregado para ela um pedaço de galho. Ela vai querer ninar um pedaço de galho. Enquanto uma boneca ela vai querer ninar, às vezes o menino vai querer rodar a cabeça. Outro dia eu tinha uma neném aqui, que é filha de um casal de amigos meus e do Jonas, que estava pegando a boneca da Polly.
E aí tava girando a cabeça. Como é que isso funciona, gente? Gira a cabeça, mexe. Eu não tô entendendo o que que é isso. Aqui é um mini ser humano. Ele tava tentando entender o que que era aquilo. E a menina, o que que ela faz? Ela cuida, ela olha, é um ser humano, ela identifica. Ela identifica o ser humano. Tanto crianças pequenas às vezes pega, né? Até o ursinho mesmo, bota fingindo que tá dando mamar, né? Crianças que ainda estão nessa fase de Sim, amamentação. É sim, verdade. exatamente. Até imitando muitas vezes a mãe, o que é verdade, ela vai imitar. Mas você percebe que a mulher ela tem uma maior conexão com o ser humano do que o homem. Naturalmente. Ah, mas vai existir psicólogo, psiquiátrica, blá, 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 blá. Homem. Muito bem. Ótimo. Mas a mulher, ela sempre, sem estudar, sem ir para a faculdade, ela sempre vai ser aquela que vai optar se conectar com outro ser humano, olhar nos olhos das pessoas, conversar, do que simplesmente saber como é que as coisas funcionam. Não é à toa que na internet quem mais cresce são mulheres. É Porque na verdade. internet você lida com pessoas. Então as mulheres, elas sabem, mesmo sem estar olhando olho no olho, sabem se conectar Comunicar melhor com melhor. as É pessoas. verdade. E os homens ficam, ai, que eu faço? Ai, eu vou ensinar tal coisa. Ai, não sei o quê. E a mulher tá lá, gente, hoje eu queimei o arroz. Tá se conectando com as pessoas. É É nosso. verdade. E é lindo. A gente tem E que isso é um grande amar isso. privilégio, é verdade. Né? Saber se conectar, né, com o ser humano é um grande privilégio, não uma desvantagem, como é muito Não visto é hoje em dia, muito desvantagem. pregado como hoje em dia. É E verdade. aí eu vou deixar uma provocação. Se hoje o mundo está cada vez mais frio, se hoje o mundo está cada vez menos empático, menos compassivo, menos amoroso, é porque as mulheres elas não têm exercido o papel dela de realmente humanizar homens e mulheres. É Elas verdade. estão deixando esse papel para outras pessoas. E se Que só outras elas pessoas podem fazer. exatamente. Então, olha É só, verdade. pensa no seguinte, uma provocação. Ninguém é chamado a ser dona de casa, não. Não estou falando para ser dona de casa, não, mas pensa nisso. Você vai sair para trabalhar para poder ganhar um salário mínimo, e aí você paga o salário mínimo para a babá ficar em casa cuidando do seu filho, sendo que daria 0 a 0. O pouco dinheiro que você ganha fora, você está pagando para alguém, outra pessoa, cuidar do seu filho e educar. E aí, quando ele cresce, você não reconhece o seu filho. Você não reconhece o seu filho justamente porque não foi você que o moldou. Não foi você que o humanizou. Outras pessoas estão Fizeram esse desumanizando as nossas desafio. crianças. São, muitas vezes, pessoas de mau caráter que se transvestem de professores. É a televisão. A criança vai sendo educada pela televisão. Então é isso. Nós temos que urgentemente voltar a exercer o nosso papel como mulher. Sermos essa taça de cristal que vai acolher as nossas E não crianças. esse copo de requeijão. Não somos copo de requeijão. Se você não entendeu isso, tá no começo da Vê live. Eu não depois. sou copo de requeijão. Ah, eu adorei, Jéssica. Adorei nossa live, nossa conversa. Parece que você tá aqui sentada na minha cama conversando comigo. Gente, para vocês terem Adorei. noção, quando eu vou na casa da Thaís, eu chego lá 8 horas da manhã, eu só saio 2 horas da manhã. Então essa live ficou grande, porque a gente é assim mesmo, tá? É, mas ficou, né, consideravelmente pequeno diante do tanto que a gente fala. Então é isso, gente. Obrigada. Muito obrigada para vocês que ficarem até o final. Eu vou deixar salvo aqui. Então, se você não pegou a live no fio da meada, assim, vai estar salvo aqui para depois vocês verem tudinho, tá bom? Deixa eu só falar Então, uma coisa. Só uma coisa, vou deixar aqui meu merchan. tá. Gente, se você clicar nesse negocinho aqui em cima da Thaís, que é uma setinha, tem um botão lá escrito seguir. Pode me seguir, eu deixo. É isso. Ó, e eu vou deixar salvo. Quem quiser comentar aqui é copo de cristal ou copo de requeijão, tá? Tô vendo. Agora, como é que eu encerro aqui? No xizinho, amiga. Tá, tá bom. Beijo, Tchau, gente. gente. Muito obrigada.